Bom dia, Heródoto, bom dia a você, bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM em todo o país. Pois é, hoje vai ter mais uma rodada de reuniões entre integrantes do governo Lula, ala política, ala econômica. O próprio presidente Lula está envolvido nessas discussões para ver como é que vai ficar a questão da gasolina. Fato é, Heródoto e ouvinte, que vai sim aumentar o preço dos combustíveis no Brasil. Nosso ouvinte que está no carro agora já pode se preparar. O que falta decidir agora é se isso vai ser escalonado, se vai ser a conta-gotas, se a volta da cobrança dos impostos federais vai ser devagarzinho ou se vai ser numa lapada só. Mas vamos tentar entender essa história, você ouvinte da Nova Brasil FM. O que aconteceu? No ano passado, ainda governo de Jair Bolsonaro, zerou-se as alíquotas de impostos federais que incidem sobre os combustíveis. Por quê? Havia um medo muito grande de que o aumento de combustíveis naquele momento, era um ano eleitoral, Jair Bolsonaro buscava a reeleição, que aquilo pudesse provocar um impacto muito grande na inflação, e havia uma expectativa nos aliados de Jair Bolsonaro de que era a questão econômica que salvaria Bolsonaro e garantiria a ele a reeleição. Então eles fizeram uma manobra junto com o Congresso Nacional, capitaneado ali pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, e zeraram os impostos federais que incidem sobre os combustíveis. Isso valeria inicialmente até o dia 31 de dezembro deste ano. Teve um efeito? Claro que teve. O nosso ouvinte deve se recordar, Heródoto. A gasolina passou o litro ali de em torno de R$10, despencou para 5 de novo, caiu praticamente pela metade, ali já em meio à campanha das eleições de 2022. Quem é que ia reclamar de uma coisa dessa? Ninguém reclama. Claro que todo mundo quer pagar menos de gasolina, de combustível, de uma maneira geral. O que aconteceu? Virou o governo, essa medida de zerar os impostos federais venceu no dia 31 de dezembro, e para o governo Lula não começar já com essa lapada de aumento de combustíveis, eles decidiram, muito sensibilizado pelo ministro de Desenvolvimento Social, o ex-governador do Piauí, o Wellington Dias, o presidente Lula decide prorrogar por mais 2 meses essa isenção total dos impostos federais. Esses 2 meses acabam que dia? Hoje. Acabam hoje. Tá? Então, a partir de amanhã, em tese, não estão mais zerados os impostos. Qual foi a discussão nesses últimos dias, para o nosso ouvinte entender? Havia uma ala, e ainda há uma ala política do PT, do Partido dos Trabalhadores, Partido de Lula, muito ali puxada pela Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, dizendo o seguinte: não faz isso agora, deixa para lá, segura um pouco mais esses impostos zerados, inflação no início do governo não vai ser bom, a gente está começando um terceiro governo Lula, não vai ser legal, tem um impacto muito grande na inflação, e de fato tem. O nosso ouvinte deve se recordar de que, quando a gasolina aumenta, há um efeito cascata de aumento de preços, porque isso aumenta o frete, e isso vai impactar lá, em última instância, no preço final do produto que a gente paga no supermercado, por exemplo. Por outro lado, Heródoto, há uma ala econômica ali dentro do Ministério da Fazenda, que hoje tem como titular o Fernando Haddad, de que é o seguinte: olha, pessoal, mas não dá mais. A gente tem que cuidar da questão fiscal. O que é a questão fiscal, para o nosso ouvinte entender? Está previsto para esse ano de 2023, primeiro ano desse terceiro governo Lula, um rombo nas contas públicas de 200 bilhões de reais. E se retomar por parte esses impostos dos combustíveis, eles estão esperando um aumento na arrecadação na ordem de 28,8 bilhões de reais. Ainda não faz muitas cócegas nesse rombo, mas já ajuda. É uma arrecadação que o governo está precisando. E não é o governo Lula que está precisando. Qualquer governo precisaria desses 28 bilhões de arrecadação com os impostos federais que incidem sobre a gasolina. Sem essa arrecadação, fica mais complicado. E a outra questão, Heródoto e ouvinte da Nova Brasil FM, é a seguinte: segurar o preço dos combustíveis artificialmente não dá certo. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Você quer uma prova? O governo Dilma Rousseff, que o governo do PT tenta tanto esconder. Na era Dilma Rousseff, se segurou o preço dos combustíveis na marra, artificialmente, com uma boa intenção, entendem? A intenção é boa, ninguém quer pagar mais de combustível. É um absurdo, é caro mesmo, dói, muda a vida de um monte de gente, tem que vender carro,
o pessoal não consegue ir para o trabalho, é uma loucura. Mas segurar o preço dos combustíveis artificialmente dessa forma não é a maneira mais inteligente, porque mais cedo ou mais tarde a conta chega e às vezes a rasteira no pobre, que se fala tanto do pobre, é ainda maior quando se segura o preço da gasolina artificialmente. Então, veja, petistas que no ano passado criticaram o governo de Jair Bolsonaro por estarem zerando os impostos só para garantir a reeleição, agora estão defendendo que o presidente Lula mantenha os impostos zerados. Veja como não existe lógica na política, e por isso eu digo tanto e repito quantas vezes que não vale a pena brigar por política, nem em casa, nem em família, nem com os amigos, nem com ninguém, porque a conta ela é sempre a depender do momento e da conveniência. Por outro lado, a oposição ao governo Lula está dizendo que o Lula não gosta dos pobres e está querendo aumentar impostos. Também não é esse o discurso. Eu estou vendo até liberais falando isso nas redes sociais. Esses liberais sabem que não tem jeito, tem que voltar a cobrar esses impostos. Estou defendendo aqui, então, para concluir, Heródoto, que o preço da gasolina, do combustível, de maneira geral, fique nas alturas? É claro que não. Alguma coisa vai ter que ser feita. A política de preços da Petrobras, a paridade internacional e tudo mais, tem toda uma discussão a ser feita e ela vai ser feita. Mas, neste momento, manter zerados os impostos que incidem sobre os combustíveis não é uma ideia bacana, porque não vai dar certo. É uma questão que precisará ser discutida e vai ser discutida, vai ser revista essa política de preços em algum momento, mas até aqui venceu a ala econômica do governo do PT e, particularmente, Heródoto, o nosso ouvinte talvez não consiga entender isso nem aceitar isso, porque, repito, ninguém quer pagar mais. Mas, quer saber? Tá certo. Até esse momento, tá certo essa revisão dessa isenção total dos impostos. Heródoto. E vamos acompanhar. Diego, até mais. Obrigado. Até amanhã, Heródoto.